Olá, meu nome é João Paulo Republicano, acadêmico do curso de Medicina da UNB, e irei apresentar de forma breve o meu projeto de iniciação científica, sob orientação da doutora Rosana, e de título Avaliação olfativa de recém-nascidos e sua relação com o período em que ocorreu a exposição ao SARS-CoV-2. Um dos principais questionamentos gerados com o desenrolar da pandemia refere-se aos impactos e sequelas que a doença poderia causar tanto a curto quanto a longo prazo. Nesse contexto, a infecção durante a gestação e as consequências para o desenvolvimento do feto são pouco conhecidas. Sabe-se que o desenvolvimento do cérebro fetal é marcado por importante remodelamento e formação de novos circuitos neurais, tornando mais suscetível à infecção. Além disso, uma das principais alterações neurosensoriais em adultos infectados é a alteração do olfato. Dessa forma, podemos pensar na hipótese de acometimento do bulbo olfatório e alterações olfativas consequentes de uma infecção no período intraútero. Também é válido ressaltar a importância de utilizar uma ferramenta clínica que possibilite a avaliação neurocomportamental de forma objetiva. Dessa forma, a utilização da escala de avaliação comportamental neonatal Bresson, a NBAS, é uma forma efetiva de avaliar o recém-nascido, considerando como indivíduo complexo, organizado e capaz de interagir com o meio. Diante disso, esse projeto apresentou como principais objetivos avaliar tanto a possibilidade como a incidência das alterações olfativas em recém-nascidos cujas mães foram infectadas e, além disso, o estudo também busca observar a possível relação do período gestacional em que ocorreu a infecção com diferenças para o desfecho clínico do recém-nascido, considerando resultados do teste de olfato e resultados da aplicação da escala NBAS. Em relação à metodologia, ela foi baseada em experimento realizado por Bartotti, que explorou estímulos em recém-nascidos para odores de colostro, baunilha e água. Nesse estudo foi acrescentado o odor de café. Os testes consistiram na exposição de suaves de algodão embebido nos odores expostos próximos à narina do paciente por 30 segundos. Houve um período de base antes do início do teste e um intervalo de 2 minutos entre um estímulo e outro. Todos os procedimentos foram filmados e analisados por 6 juízes. 37 possíveis respostas foram consideradas e a escala NBAS foi aplicada logo após o teste, que avalia aspectos do comportamento do recém-nascido. Esse é um exemplo das tabelas utilizadas pelos avaliadores para analisar os vídeos dos recém-nascidos. Foram recrutados 96 pacientes, sendo 51% do sexo feminino e com idade variando entre 14 e 20 dias. Nessa tabela, representamos a distribuição dos pacientes de acordo com o período de infecção durante a gestação, sendo que 26 casos ocorreram no primeiro trimestre, 23 no segundo e 42 foram no terceiro trimestre ou foram quadros agudos. Já o grupo controle foi composto por 5 pacientes. Também foram considerados dados em relação à idade gestacional, Apgar, peso ao nascimento e idade materna. Foram selecionadas 17 das 37 respostas iniciais utilizadas pelos juízes, considerando o grau de concordância entre eles. Também foi observado que os odores de café e leite materno eliciaram respostas mais intensas e duradouras. Assim, esses 2 odores foram escolhidos para as próximas análises. Ao analisar o impacto do trimestre de infecção, foram observadas diferenças significativas para as respostas mostradas na tabela ao lado. Para a resposta à partição de lábios, por exemplo, foi mostrado que o grupo que se infectou no primeiro trimestre apresentou uma resposta mais longa ao leite materno. Na análise da escala Breston, foi observada diferença significativa para a pontuação do conjunto estado de organização, sendo que o grupo que se infectou no primeiro trimestre apresentou uma pontuação significativamente menor quando comparado ao grupo do terceiro trimestre. Foi possível observar, portanto, que os neonatos apresentaram capacidade de detectar e distinguir os odores e foi criada uma versão preliminar de escala olfativa para recém-nascidos que atualmente está sendo exaustivamente testada na maternidade do HUB. Foi notada que as principais diferenças se relacionaram às respostas de movimento da boca, indicando um possível padrão ouro para análise de impacto, e a escala NBAS demonstrou que crianças expostas no primeiro trimestre tiveram pontuação menor, indicando maior vulnerabilidade nesse período. Cabe ainda ressaltar que as sequelas não são totalmente conhecidas e há necessidade de acompanhamento longitudinal desses pacientes e maior mobilidade para aprofundar pesquisas nessa área. Muito obrigado pela atenção.